E aí, hackers, tudo bem com vocês? Estamos aqui finalizando a prova feita em novembro de 2019, aliás, a prova da FUVEST. Você está no Vestibular em Cena, o meu nome é Fábio Monteiro e hoje vamos lidar com a penúltima questão dessa prova, a de número 67, que traz a citação de Norbert Elias, a busca da excitação. Vale lembrar que Norbert Elias ele é um representante da Escola de Frankfurt. Aliás, ele estaria ali, digamos, entre a segunda e a terceira geração da Escola de Frankfurt. Ele foi um grande sociólogo. Dentre as suas principais contribuições está o conceito de processo civilizatório. Portanto, se você quer saber mais a respeito de Norbert Elias e também do fundo teórico desse enunciado, está aí a dica para vocês. Diz o texto: a entrega pacífica do governo a um adversário pressupunha um elevado nível de auto-moderação e mesmo determinou a boa vontade de um governo em não usar os seus grandes recursos do poder na humilhação ou destruição de predecessores, hostis ou opositores. Percebam que nós estamos assistindo aqui, então, a um processo de pacificação política. Eis o que o enunciado está nos informando: permitir checks and balances, ou seja, formas de autocontrole do poder pelo poder. As técnicas militares deram lugar às técnicas verbais do debate, feita pela retórica e pela persuasão, a maior parte das quais exigia mais contenção geral, identificando de modo nítido esta mudança com o avanço da civilização. Como dissemos, houve então uma espécie de curto-circuito, ou seja, houve um processo de pacificação política, acompanhado também por um avanço das modas em relação às etiquetas. Houve um processo também de educação, isto é, de vulgarização do saber e, portanto, de refinamento do trato político. Isto é, aquilo que antes se resolvia pelos mercenários ou pela bala do canhão, agora passa a ser resolvido pelas vias diplomáticas também. Diz: o processo histórico britânico ofereceu entre os séculos XVII e XIX modelos institucionais e práticas políticas importantes. A respeito deles, seria correto afirmar que, vejamos como de costume cada uma das alternativas. A letra A: os debates acalorados no parlamento que desencadearam uma série de lutas sociais no século XVIII e teriam sido apenas superados no início do século XIX, com a instauração do regime parlamentar. Na verdade, você sabe que o regime parlamentar ele vem desde 1689. E ao longo do século XIX, na Inglaterra, o que nós tivemos foi a ascensão das lutas operárias em decorrência das revoluções industriais. Portanto, não responde à questão. A letra B: após o turbulento século XVII, você sabe que no século XVII houve a Revolução Puritana, a decapitação de Carlos I e depois, pelas vias pacíficas, a Revolução Gloriosa, marcado por sucessivas lutas sociais e golpes de Estado. A pacificação entre as classes dominantes ocorreu com o fortalecimento do regime parlamentar ao longo do século XVIII. Esta é uma afirmação possível, verossímil, já que, a partir de 1689, a monarquia parlamentar implicava necessariamente num elemento trazido pelo enunciado: a automoderação. O rei reina, mas quem governa de fato é o primeiro-ministro. Letra C: a instauração da República de Cromwell e do parlamentarismo em meados do século XVIII. Não, Cromwell se deu no século XVII. Letra D: o avanço da civilização mencionado no texto ocorreu com o estabelecimento do princípio da tolerância religiosa entre os anglicanos, calvinistas e católicos pelo parlamento no final do século XVIII. Percebam que não é bem isso. Na verdade, esse princípio da tolerância ele existe na Carta de Voltaire, mas ele está fora de cogitação quando os nossos assuntos aqui são o processo civilizatório e a moderação da política. A letra E: o estabelecimento do parlamento bicameral, com a representação para os nobres e para a burguesia enriquecida, ambos no século XVIII, como dissemos, mais uma vez, também é anacrônica. A nossa alternativa correta é a letra B. Eis aqui, portanto,
Eu diria que vocês têm uma questão difícil, pois não é somente um enunciado robusto, mas é também, digamos, um apuro conceitual ao longo das alternativas que exige, sim, um bom repertório. E por essa razão, continue nos acompanhando aqui no Vestibular em Cena. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui a sua curtida, compartilhe esse vídeo com as suas amizades, sejam empáticos e empáticas nos comentários. Isso só melhora o nosso trabalho e, portanto, nos engaja para auxiliar vocês na sua aprovação. Bons estudos!